O Paulo JB Júnior tá falando aqui que o Fluminense na pandemia foi o clube que melhor se saiu, né? Que ele tá falando. Foi essa diretoria que levantou as maiores conquistas do clube. Ô, Paulo, eu já cansei de falar isso aqui. Você acompanha o Flu Resenha há muito tempo, você sabe. A gente lê a opinião de todo mundo aqui contrária, porque, cara, aqui a gente tem uma mesa de debate. Vai ter gente que vai concordar contigo aqui na mesa e vai ter gente que vai discordar. Eu concordo contigo em relação ao que você tá falando aqui. Em relação à pandemia, as maiores conquistas, concordo contigo. Ok. A gente tem que parabenizar os acertos, mas os erros a gente tem que criticar, irmão. É o que eu falo sempre aqui. O Eurico Miranda ganhou os principais títulos da história do Vasco, foi na época da gestão do Eurico Miranda. Olha como que o Vasco tá hoje. Irmão, não é porque um presidente tem em si os seus méritos nas conquistas, tem em si seu mérito de recuperar financeiramente o Fluminense, que a gente tem que ficar aplaudindo, né, todas as cagadas que ele faz. Não é isso. Esse não é o papel de nós torcedores. Nós torcedores, a gente, assim como na política no geral, a gente tem que cobrar sempre para ver o melhor, né, da sociedade, o melhor do nosso clube. É assim pelo menos que eu penso. Essa é a minha opinião. A gente tem que elogiar, criticar, né, lógico. Não tem que ser hater de ninguém, né? O Mário tem os acertos dele, como o Fita lembrou aqui. O Mário, no começo da temporada, no mandato dele, recuperou o Fluminense. Isso é um mérito da gestão. Só que, meu irmão, isso não pode ser uma muleta pro resto da vida. Ganhou a Libertadores, recuperou o clube. Não pode ser uma muleta. Até porque, Greca, já estamos em 2025, né? A Libertadores foi em 23. E a gente aqui não tá questionando o que ele conquistou, não. A gente tá questionando as coisas que estão erradas. Exato. E a gente não sabe nada de dentro da diretoria. E muito por outros caminhos. Agora, como o Ivo falou, e eu assino embaixo, né? O Fluminense é maior que isso. Se a gente ganhou uma Libertadores, a gente quer ganhar a segunda. Se ganhou a segunda, a gente quer ganhar a terceira. Exato. E por aí vai. Ninguém que tá criticando o que ele conquistou, o que ele fez de bom. Mas sim os pontos negativos que tá acontecendo desde 2024. Mas já que a gente não tá na Libertadores, a gente tá na Sul-Americana, então vamos falar da Sul-Americana porque a gente quer conquistar a Sul-Americana sim. Também. Voltar ano que vem pra Libertadores, né? Conquistar uma Recopa, o Bira Recopa. Subir no ranking da Conmebol, que é importante. Então vamos começar aqui falando sobre o jogo de ontem, né? Vitória do Fluminense 2-0, né? Espantamos o Capiroto. O Capiroto foi surrado no Maracanã. Cabia mais no meu modo de ver se o Fluminense forçasse um pouquinho. Se forçasse. Tanto lá quanto aqui o Fluminense poderia ter goleado. Mas enfim, Elias, o que você pode falar do jogo de ontem? Não, cara, Cara, achei que foi um bom jogo. Claro que o adversário, né, era um adversário muito fraco, mas vai ser uma tônica dessa Sul-Americana. A gente vai entrar muito favorito e com um time bem superior aos adversários, então foi um recado bacana que a gente deu, tanto lá quanto aqui. Aqui, por exemplo, a gente poderia, talvez se fosse um adversário mais forte, a postura do Renato seria diferente, mas não. Ele já começou o jogo pra cima pra vamos definir logo essa vaga, e o gol até demorou a sair, né? Foi sair com 23 minutos. Antes disso, o Fluminense já tinha criado inúmeras possibilidades perigosas. Saiu o gol, né, do Serna, belíssimo gol. E dali por diante a gente o Fluminense foi administrando o jogo. Tanto é que o jogo acaba, se eu não me engano, o América de Cali termina o jogo até com mais posse. Porque isso aí não é um mal só do Renato, tá? O técnico brasileiro é assim. Sim. Pega a vantagem e senta nela, né? Exatamente. Então, mas assim, o que me chama a atenção, assim, falando taticamente, é que o Renato, nesses últimos jogos, ele tá voltando a trabalhar dentro do padrão que ele costumava no Grêmio. Te cortar só um pouquinho. Olha essa imagem que tá na tela. Essa imagem é maravilhosa. Essa imagem aí diz tudo, irmão. Diz tudo. Sensacional. O goleiro de Deus, né? Brecou o América. O time do Papa brecou o América, né? Tá aí. O Fábio mal trabalhou mais lá na Colômbia. A cidade do Cristo Redentor, o time onde que vive esse clube, né? Onde está a sede desse clube, brecou o time do Capiroto. Na verdade, não sei se todo mundo viu, né? Mas ontem o América postou uma imagem do Cristo Redentor vestido de diabo. O Diabo Redentor. O Diabo Redentor. E hoje tá aí a resposta. Tá aí a resposta. Elias, desculpa te cortar, mas... Não, cara, só falando assim que o Renato nesses últimos jogos, é que tem um tempinho que eu não venho fazer análise, né? Então a gente vai aproveitar esse jogo pra fazer um... a gente pode até questionar a questão da escalação de alguns nomes, e a gente com certeza vai entrar nesse mérito. Só que assim, o Renato ele tá voltando a trabalhar dentro do padrão que ele trabalhava no Grêmio, que é o quê? Os volantes bem atuantes no jogo, fazendo esse... O pessoal gosta de falar box to box, uma intermediária é outra, né? De área a área. Esses volantes sendo muito acionados, eles iniciando a construção e articulando o jogo.
pontas muito acionados, e esse meia, que geralmente é o Lima, e a gente vai entrar no mérito, esse meia, ele tem uma função, claro que ele ajuda também na construção, mas ele tem mais uma função de atacar o espaço do que propriamente articular o jogo. Quem faz isso são os volantes. E assim, talvez por isso a gente tenha visto o Martinelli crescer tanto. O Hércules também está crescendo muito. Até o Bernal, mesmo sendo um 5, você vê o Bernal participando muito da transição, fazendo muito. O Bernal não chega a pisar na área, mas ele está sempre trabalhando ali naquela entrada da área do adversário, enfim. O Renato ele utiliza muito o volante para construção. E a gente está vendo muito isso nos últimos jogos e o Fluminense tem evoluído bastante. No Mundial, naquele lance de espelhar o adversário, ele já meio que usava o Nonato como meia. Evidentemente, o Nonato estava sendo sacrificado na função. Não é a melhor maneira de utilizá-lo. Agora ele está revezando o Ganso e Lima. E aí tem uma diferença muito grande. Eu até acho que o Ganso, mesmo não tendo tanta intensidade sem bola, eu até acho que o Ganso está melhorando as atuações. Ele tá voltando aos poucos. Mas o Lima não é esse jogador. Já chegou a Costa, tem o Lescano já no elenco. É testar mais opções. Enfim, a gente pode entrar no mérito de discutir as escalações e sim os nomes, mas eu acho que a estratégia do Renato, principalmente ontem, de tentar matar o jogo logo de cara, foi a correta, que a gente já colocou os caras no lugar deles, não sofremos muito perigo, controlamos bem o jogo tanto com quanto sem bola. Teve uns momentos ali do segundo tempo que parecia que dava pra contragolpear e o time não queria. O Fluminense visivelmente se poupando. Aquele mantra que o Renato fala nas coletivas de que joga de 3 em 3 dias, joga de 3 em 3 dias, isso tá entrando dentro do campo. Dava pra gente ter dado uma sacolada no América de Cali ontem e não fizemos isso porque tiramos o pé. Fala, Tricolor, curtindo o conteúdo do Flu Resenha? Comenta, compartilha aí nas suas redes sociais. Tamo junto.